Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Olá, estamos mais um programa da GESUL TV, programação Comunicando Direito. Estamos hoje composto com a nossa bancada, à minha direita, o Demerval Mocilo Trajano, à minha esquerda, novamente, o delegado Diogo, delegado de 4ª classe, especialista em segurança pública, com diversos cursos nessa área, pessoa ideal para falar sobre segurança pública, não só aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas também como o nosso Brasil. Fez parte da Secretaria de Segurança Pública quando lá esteve o general de brigada, exercendo a função de secretário de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, o delegado Diogo é a pessoa ideal para falar sobre a intervenção do Rio de Janeiro e como se dá trabalhar com militar. Se é normal, se há contento, se realmente os militares, como se vê, têm as estratégias essas militares para combater a criminalidade. Nós vamos hoje falar sobre segurança pública, também vamos trazer a grande polêmica desta semana, do qual o ministro Barroso alterou o decreto de indulto de Natal do presidente da República, que editou lá em dezembro. Algumas polêmicas, inclusive como algumas ameaças de impeachment, de intervenção do próprio ministro junto ao Senado. Existe, segundo essa semana colocou o ministro secretário do governo, ministro Marum, né? Isso. Colocou no sentido de que provavelmente ele, enquanto deputado federal e não como ministro, poderá entrar com um pedido de suspensão deste ministro por ter colocado esta polêmica, alterado esse decreto. E nós vamos, no decorrer dos blocos, falar sobre essa discussão. Então, lembrando ao telespectadores que poderá fazer as perguntas para a bancada, que será respondido na próxima programação, através do comunicandodireito@gmail.com.br. Essa programação poderá ser assistida, reprisado agora na quinta-feira e também através do Facebook, comunicandodireito@gmail.com. Delegado Girão, novamente bem-vindo a essa bancada. É com muito prazer e satisfação, né, que estamos aqui participando desse excelente programa. É um programa que tem repercutido muito bem, né, na mídia em geral. E eu estou aqui com o Dr. Dávila, o Dr. Demerval, pessoas de altíssima qualidade, de altíssimo conhecimento. Estamos à disposição aí dos amigos e mais uma vez queremos aí colaborar e participar, trazendo conhecimentos na área de segurança, essa questão da intervenção do Rio de Janeiro, a questão do projeto que nós desenvolvemos referente à segurança pública, e outros temas ligados à segurança e também um pouco na área política. Muito bem.
Na última programação, o delegado comentou sobre um projeto pessoal, um projeto até então ainda não divulgado, com exceção de você, telespectador, que foi o primeiro a tomar conhecimento. Projeto esse na área de segurança, e do qual eu vou perguntar para o delegado Diogo. Delegado, esse projeto que está sendo elaborado já está pronto? Vai ficar à disposição? Será feito um livro? Alguém que tem interesse de conversar sobre segurança pública, como é que poderia fazer? Certo. Nós já estamos há algum tempo, acho que aproximadamente uns 2, 3 anos, desenvolvendo esse projeto na área de segurança pública, que eu entendo que é extremamente importante, principalmente no momento atual, em que a gente está passando por essa turbulência, por esse caos, essa crise na segurança pública, e que preocupa a todos nós, né? Principalmente nós, pessoas do bem, né, que queremos o melhor para a sociedade. A gente está vendo que a sociedade, as pessoas estão clamando por segurança e a criminalidade está desenfreada, né? Temos agora uma notícia, né, que chegou essa semana, né, que os índices criminais aqui no Rio Grande do Sul está em fase de diminuição. É claro que chegou um patamar muito elevado, né? Eu acho que chegamos ao fundo do poço no que tange a criminalidade, e hoje a gente está conseguindo aí, os nossos órgãos de segurança, as forças, né, policiais, Polícia Civil, a Brigada Militar, né, os bombeiros também, Polícia Federal, a Guarda Municipal, estão todos aí integrados, trabalhando, Força Nacional, né, a Força Nacional, todos trabalhando no sentido de reduzir essa criminalidade. Eu acredito que, né, com os trabalhos que estão sendo feitos, né, a gente conseguirá diminuir, né, essa criminalidade que a gente tem percebido ao longo dos anos, né, que ela vem crescendo de forma assustadora, né, e por isso, né, que durante esses anos todos de vida na área de segurança pública, iniciei a minha atividade na polícia como investigador de polícia com 18 anos de idade, fui um dos investigadores mais novos do Rio Grande do Sul, e depois com 27 anos delegado de polícia, isso em novembro. E tive a oportunidade de trabalhar junto com o pessoal da Polícia Militar, né, da SUSEP, as guardas municipais, com os órgãos de inteligência, né, e eu comecei a desenvolver, depois que com essa experiência toda, né, no TEIC, no DENARC, nas delegacias regionais, nas delegacias distritais, né, nas forças-tarefas, que eu participei em várias forças-tarefas, o trabalho que eu realizei, inclusive, em Minas Gerais, fiz um curso lá de Estudo Superior de Planejamento Estratégico, coordenado pela Escola Superior de Guerra. Fiquei 5 meses em Belo Horizonte desenvolvendo esse curso, coordenado pela Escola Superior de Guerra, que deu um conhecimento amplo no que se refere a conhecimentos internacionais, conhecimentos nacionais, conhecimentos locais sobre segurança e em matérias diversas. Negociador? Negociador, atuei também como negociador na Secretaria de Segurança Pública. Fui o primeiro negociador, primeiro coordenador operacional do Centro Integrado de Operações de Segurança. E lá, quando eu fui coordenador operacional, eu atuei como negociador junto com o Major Pacheco. Nós desenvolvemos várias atividades lá no CIOSP, nesse centro, em que nós tínhamos um equipamento, né, tecnológico bastante avançado, que veio da França, em que o Estado investiu milhões e nós conseguimos implementar aquele trabalho. E aí, com essa atividade do Centro Integrado de Operações de Segurança, os crimes, a polícia chegava rapidamente ao local de crime, e em consequência a esta situação, né, ocorria, né, as tomadas de reféns pelos delinquentes. E nós, né, tínhamos que desenvolver trabalho nesse sentido. Então, conseguimos, durante esse período de tempo, desenvolver esse estudo grande na área de segurança pública, que se chama Sistema Inteligência, Estratégia, Segurança e Desenvolvimento, e que
que seria programas, projetos e ações na área de segurança, que vão repercutir diretamente no desenvolvimento humano, social e econômico, e os programas, projetos e ações na área de desenvolvimento humano, social e econômico que vão repercutir diretamente na segurança. Então, a segurança é muito importante para o desenvolvimento e o desenvolvimento é muito importante para a segurança. Então nós temos que investir muito na segurança pública, né, para que a gente consiga ter um país desenvolvido. Senão nós não vamos conseguir ter um país desenvolvido. A própria bandeira nacional ela fala em que ordem e progresso. O que é ordem? Ordem é segurança. E o que é progresso? Progresso é desenvolvimento. Então as pessoas, há anos atrás, quando colocaram o lema da nossa bandeira, eles já pensavam na segurança e no desenvolvimento, e nós até hoje não conseguimos implementar aquilo que consta no lema da nossa bandeira. E nós temos que trabalhar segurança e desenvolvimento para que o nosso país consiga se desenvolver e que a gente consiga dar aí uma vida melhor, né, para o nosso povo. E dentro desse sistema, né, eu trabalho muito a questão da segurança pública, mais do que do desenvolvimento, né, porque eu conheço mais essa área de segurança pública. E na área de segurança pública, eu diria que a prevenção é a atividade mais importante que tem. O pessoal fala muito que o problema do Brasil é a impunidade. É a impunidade. Mas o mais importante de todos é um trabalho de prevenção. Os países de primeiro mundo, Japão, Canadá, Suíça, que trabalham com a prevenção, né, na atividade de segurança, que eles dão uma importância maior, a criminalidade lá não chega a 1% da criminalidade que a gente tem aqui. E nós que investimos mais em segurança, mas nós investimos na consequência, lá no efeito, né? Na repressão, né? A gente deixa as coisas acontecer para depois correr atrás. E isso estrategicamente é extremamente equivocado, é extremamente errado. E nós temos que trabalhar de forma a prevenir o evento ilícito. Nós não queremos que aconteça o crime, que as pessoas sofram, que as pessoas percam a vida, percam o patrimônio, percam a sua saúde. Nós queremos que não exista o crime. Então nós temos que trabalhar de forma inteligente, de forma estratégica, com planejamento. Como o Exército, as Forças Armadas, ela trabalha muito com o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é muito importante, né? Então essa questão, lá no Rio de Janeiro, pelo que eu percebi num primeiro momento, né, não houve um planejamento estratégico mais aprofundado por parte do Exército. Houve uma necessidade do governo de implementar essa questão da segurança pública, porém, né, não vinha sendo discutido anteriormente essa questão com o Exército e que ele iria intervir, né, ajudando o governo no sentido de diminuir a criminalidade lá no Rio de Janeiro, né, que eles querem implementar isso aí como sendo um laboratório no primeiro momento, que eu acredito que se der certo lá eles vão expandir para os outros estados. Mas o Exército, né, os órgãos das Forças Armadas, né, eles são preparados, são pessoas extremamente inteligentes e que trabalham essa situação do planejamento estratégico. E eu vejo que, né, nesse curto prazo de tempo, eu acredito que vai ter um efeito positivo, né? Nós temos que trabalhar a questão do sistema de segurança pública. E o sistema de segurança pública entra a prevenção originária, entra a prevenção interventiva, entra a prevenção reinsertiva, entra a repressão primária e entra a repressão restaurativa, né? Então, quando você não consegue prevenir, né, tu tem que reprimir, né? Que daí entra os órgãos de polícia judiciária, né? A Polícia Federal, Polícia Civil, mas a atividade anterior é com a sociedade, é com a Polícia Militar, né? A sociedade ela entraria no quê? Na prevenção originária, que é aquela prevenção que ocorre lá na origem, lá na raiz, lá na causa, né? Nós temos que trabalhar o quê? O planejamento familiar. As famílias têm que planejar
para evitar que nasçam crianças indesejadas, principalmente nessas vilas que têm nascido aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, às vezes mais filhos. E essas crianças são todas, elas não têm uma assistência do Estado, né? O poder econômico é pequeno, né? Não existe uma escola de tempo integral, não existe um trabalho de prevenção a ilícito penal, e aí a criminalidade, ela descampa, né? Então nós temos que trabalhar essa questão do planejamento familiar, já que nós não podemos falar em controle da natalidade, porque se falar isso em controle da natalidade, né, a igreja e outros, né, não vão aceitar, os direitos humanos não vão aceitar, né, mas o pessoal está falando em aborto. Né? É isso que eu não entendo, é um grande contrassenso. Né? Não querem um controle da natalidade para evitar que nasça a criança, mas estão aceitando o aborto, que é uma coisa pior, né? Que inclusive é um crime doloso contra a vida. Né? Então o pessoal tem que pensar muito bem essas. Então, se nós não podemos falar em controle da natalidade, então vamos falar em planejamento familiar. O planejamento familiar é extremamente importante. Existe uma série de coisas que a mulher pode tomar para prevenir a gravidez. E prevenindo a gravidez vai evitar muitas vezes que nasça uma criança aí que não vai ter assistência e certamente vai ser cooptada pela criminalidade, principalmente pelo narcotráfico. E uma criança vai causar um estrago, depois de adulto vai causar um estrago enorme. Uma pessoa causa um estrago enorme. Né? Então nós temos que trabalhar essas questões. Doutor Demerval, essas colocações que o delegado colocou, eu concordo em que atinge grau, né? a origem, isso aí deveria ser então uma diretriz ou um plano assim, ó, em todas as esferas? Doutor Cláudio, assim, ó, os colegas já falou, é verdade, eles estão só... Primeiro, o nosso Código Penal está ultrapassado, né? Vamos ser coerentes, né? O Código Penal e o processo penal. O processo penal junto, exatamente. Então só as causas, o efeito, sabe? É a base que tem que ser colocada. Isso é que você falou da estrutura familiar, da prevenção, tá? Adianta, o que acontece? Não tem escola de tempo integral, sabe? Nas vilas lá não tem saneamento básico algum. Então, quer dizer, é só onde é que vai desembocar? Na criminalidade crescente que se vê. Então, ó, o trabalho de base, escola, saneamento básico, escola integral. Por quê? Aí o Brizola já dizia, né? Cada escola que abre é um presídio que vai ter que ser construído. Então, isso, estratégico. Estratégico, exatamente. Estratégico. Não, e a escola, no meu ver, ela tem que ter uma área de segurança escolar. Essa área de segurança escolar em volta das escolas é extremamente importante. E nós temos que ter pessoas especializadas, né, para desenvolver um trabalho nesse sentido. Colocar num perímetro de 100 ou 200 metros da escola, tem que haver uma proteção total à criança, total aos professores e aos serventuários da escola. Então nós temos que trabalhar essa situação. Aí entra o quê? Poda de árvores, entra a questão de sinaleiras, entra a questão de faixas de segurança, entra a questão do monitoramento eletrônico, entra a questão da guarda municipal que vai desenvolver um trabalho lá. Né? Então isso tudo, né, não pode ter jogos de azar, não pode ter casas abandonadas próximo das escolas, tem que haver cercas. Então nós temos que trabalhar muito bem essa questão da área de segurança escolar, né, para evitar que os nossos filhos sejam cooptados pela criminalidade ou sejam vítimas da criminalidade. E também investir nos professores também, né? Porque os professores é extremamente fundamental. Os professores, eles têm que ter o conhecimento, têm que ser motivados, têm que ter um salário melhor e ao mesmo tempo tem que ter um conhecimento na área de segurança para poder ajudar. Muito bem, então nós estamos terminando o nosso primeiro bloco falando sobre segurança e nós já retornamos com o nosso segundo bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre.
Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos retornando nosso segundo bloco da GSUL TV, programação Comunicando Direito. Estamos falando sobre segurança pública, estamos falando sobre intervenção e a grande polêmica do indulto de Natal, feito pelo presidente Temer em dezembro, e aí nessa semana agora alterado pelo ministro Barroso. Você telespectador, poderá fazer as perguntas através do comunicandodireito@gmail.com e na próxima programação nós responderemos as perguntas para você. Essa programação será reprisada agora na quinta-feira às 13 horas e também as programações anteriores poderão ser assistidas através da página Comunicando Direito Oficial. Você estará assistindo essas programações e até mesmo o próprio projeto do delegado Diogo que está fazendo a implantação para nós aí. Você que está chegando agora, nós estamos com a bancada através do Demerval Trajano, que faz parte da nossa bancada, e o nosso convidado, especialista em segurança, o delegado Diogo. Demerval, como é que está a intervenção, a teu sentir? Está dando resultado, não está dando resultado? Essa semana agora se viu no jornal que teve um índice de um homicídio fim de semana de 7 mortes. Esta criminalidade está vindo, apesar que o delegado Diogo informou que está diminuindo. Como é que está essa situação lá e provavelmente uma perspectiva aqui? Eu acompanhei essa semana, o delegado está falando agora, os índices aqui no Rio Grande do Sul estão super bons. Só para ter noção, o índice de homicídios foi 30%. 30%. Então, o Rio Grande do Sul já esteve pior, ele tá bem. Não sei se assim, as polícias se integraram, a Força Nacional também está bastante também na rua presente, né? Aumento efetivo da brigada. Exatamente, a brigada se vê bastante na rua presente, isso aí sempre inibe. Então o estado aqui eu acho que está tranquilo, doutor Cláudio. Mas quanto à intervenção no janeiro, ela ainda não está efetivada no seu todo, né? Eles ainda estão assim, tipo, enxugando gelo, porque eles tiram as barricadas, amanhã os meliantes se colocam novamente e tal. Mas ela, a princípio, ela tem tudo para dar certo. Agora, é claro, o delegado falou, o Diogo falou, ela é provisória, ela é temporária. Eu acho que foi jogada essa bomba no colo do Exército, ele não estava preparado, não foi... Então, assim, a tendência, eles estão agora tentando se organizar, fazer serviço de inteligência. E assim, claro, tem que a coisa legal, né? O Congresso, o Senado aprovar e tal. Então eles estão fazendo a coisa correta. Mas o que acontece? Eu acho que eles estão demorando muito a tomar essa decisão. E foi um colega meu que está falando, os grandes traficantes já não estão mais no Rio, doutor. Eles já saíram. Quer dizer, vão o quê? Pegar pequenos, pegar laranja, pegar pequenos traficantes, vamos dizer, os grandes tubarões já saíram. O que eles tinham que fazer? Tinha que ser assim, meio que na surpresa, tipo uma liminar. Um efeito surpresa. Exatamente. Efeito surpresa. Exatamente. Quando vê, já está, cercaram a favela tal. Para quê? Porque senão o exército sai, só até o final do ano, volta tudo de novo. Então, a princípio, a intervenção no Rio, ela começou bem, mas eu acho que assim, o exército ele não estava preparado também. Então não está efetivado como acho que deveria e como eu gostaria que fosse. Muito bem. Tenho percebido que a intervenção no Rio de Janeiro, através do general, do qual agora está formando a sua equipe, Braga Neto. o general Braga Neto, o que ocorre? Essa intervenção veio da noite para o dia. Segundo consta alguns, não acredito, mas segundo consta algum, que foi um desvio da derrota da aprovação da Previdência que colocaram essa situação aí. Acredito que não, até porque o próprio governo do Rio de Janeiro, tanto estadual como municipal, aceitaram essa intervenção militar. Mas o que ocorreu? Chamaram militares, olha, essa bomba é tua. E aí, nenhum gestor, mais inteligente que seja possível, ele já tem na sua cabeça uma estratégia, principalmente com um evento inédito desse. Claro que o general tinha que parar, então,
O Exército trabalha com estratégia, realmente todos eles trabalham com estratégia. Essa é a função militar. Uma Polícia Civil trabalha com inteligência. A Polícia Civil não sai à caça de todo mundo aí. Ele vai no homem de bem, porque ali está um endereço fixo da pessoa, faz uma intimação e vem. Mas a bandidagem não sabe onde está. E trabalha através de informação. Um cidadão liga para lá, fazendo a denúncia, a pessoa registra, o investigador faz o levantamento através dos informantes. Isso é trabalho de inteligência, então atua como polícia judiciária perfeito, mas é através das informações. Já a Brigada Militar, ela é ostensiva, ela trabalha no momento que visualiza, ela não trabalha com o setor de inteligência. A função constitucional da Brigada Militar e das polícias, elas são primordial de ostensividade. O que é ostensividade? É se encontrar presente nos locais para evitar que o delito ocorra. No momento que alguém vai assaltar um banco e vem um policial ali na frente, não vou cometer, porque tem... Isso se chama ostensividade. Essa é a função constitucional das polícias militares. E das polícias civis é a investigação. É levar o conhecimento da notícia crime e ir lá buscar, fazer o seu inquérito, fazer o seu papel. Já o Exército é completamente diferente. Está na nossa pátria, está no nosso Brasil, para defender o nosso território, a nossa pátria, externamente, de uma invasão externa, uma invasão de outro país. E as suas estratégias é isso aí. O Exército tem praticado no Haiti um trabalho de campo, um trabalho praticamente feito no Rio de Janeiro, onde estava trabalhando na urbanidade, ou seja, evitando os delinquentes lá daquele local, e tiveram êxito. Então, esse pessoal que lá estiveram tem uma experiência de guerrilha urbana. E lá havia um mandado de busca e apreensão coletivo. E lá foi organizado pela ONU. E lá houve uma preparação, né? E aqui, pelo que se viu, a coisa veio ao inopino. E aí o Exército está preparado, como se diz, para abater o inimigo. Não está preparado para prender, não está preparado para dizer mãos ao alto, você está preso, você tem os direitos de ficar calado, você tem direito a um advogado. Essa não é a função. Porém, o Exército está lá fazendo essa função de uma forma emergencial e é natural que o general, então, faça a sua estratégia. Nós vamos ter resultado, sim, daqui 1 mês, daqui 2 meses, aí sim, através de todas as informações que o general está integrando, fazendo a sua integração de todas as polícias, e aí sim, como diz o delegado Diogo, vai formar um laboratório. Laboratório esse não que vá haver uma intervenção dos outros estados, mas sim aquele método, aquela diretriz que foi implantada, que vai ficar, aí sim vai ser implantado se der resultado. Sim. Provavelmente seja isso aí que você vai se colocar. O que ocorre numa situação de enfrentamento com a bandidagem? Nós temos o Exército que está regido pelo Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 e o Decreto-Lei 1002, um direito material, o outro direito processual militar, ou seja, castrense, e lá essas funções que eles vão ter de polícia, que hoje tem polícia, e o enfrentamento com a bandidagem, provavelmente vai ter alguém que vai vir a óbito, porque o Exército está preparado. A minha colocação é a seguinte, delegado, eu acho que eles vão, o Judiciário vai atuar igual como atua com a Polícia Civil, ou com a Polícia Militar, ou com os órgãos de segurança, no enfrentamento com o Exército? Pelo que eu li a respeito dessa situação, no que se refere aos crimes contra a vida, crimes em que o pessoal do Exército acabar praticando um homicídio, uma legítima defesa, um estrito cumprimento de dever legal, a justiça que atuará no caso será a justiça militar, para os militares. Para a Polícia Civil e para a Polícia Militar,
os crimes, né, de legítima defesa, estrito dever legal, cumprimento de dever legal, em que houver pessoas mortas, né, ou está a necessidade, legítima defesa, aquela situação 23, toda, 24, legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro, legítima defesa putativa, aquela coisa toda do direito. Então, isso tudo, né, será atendido a competente será a justiça comum para atuar nesses crimes contra vidas, né, em que houve uma atuação por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar. E quando for soldados do Exército, quando for militares do Exército, ou da Marinha, ou Aeronáutica, quem atuar lá das Forças Armadas, quem atuará será a Justiça Militar. Então, pelo que foi falado anteriormente, não houve assim um planejamento estratégico por parte do Exército, né? Ainda eles estão trabalhando, estão formando as suas equipes, escolhendo o chefe de polícia, o comandante da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Federal que vai atuar. Então vão desenvolver um trabalho integrado, os comandantes do batalhão. Então o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro vai escolher seus comandantes de batalhões, seus comandantes de batalhões vão escolher seus comandantes de companhia, os comandantes de companhia vão escolher os comandantes de pelotões, o delegado, o chefe de polícia do Rio de Janeiro vai escolher os seus diretores de departamento, os seus delegados, os diretores de departamento vão escolher os seus diretores de divisões e delegados regionais, os delegados regionais, delegados distritais. Então, até conseguir montar toda essa equipe da Polícia Civil, da Polícia Militar, lá da Polícia Federal, a questão do próprio Exército, isso demora um pouco, não é uma coisa assim que vai acontecer rapidamente. Então, e pelo trabalho que a gente está vendo, né, do Exército, eles são muito estratégicos, são muito disciplinados, há uma hierarquia muito grande. Eles vão trabalhar muito essa questão das corregedorias, dos casos de policiais corruptos, né? Eles estão fortalecendo as corregedorias, né? Estarão fortalecendo os órgãos de inteligência, que os órgãos de inteligência recebem essas informações de diversas áreas, né? Das Forças Armadas, da BIM, né? A BIM estadual, a BIM nacional, né? Dos órgãos de inteligência de todas as esferas, da Guarda Municipal, de outras instituições, em atividades de corrupção, e eles querem desenvolver um trabalho muito bom, querem fazer essa limpeza também, isso é extremamente importante, porque nós sabemos que a criminalidade que está ocorrendo lá tem esse lado, né, da corrupção dos policiais. Inclusive a morte de policiais, ela vem em razão de uma situação. Quando o policial acaba se envolvendo com a criminalidade, né, os delinquentes, eles não respeitam o policial. Eles não, ele é tão vagabundo quanto eu. Exatamente. Né? E aí vem as mortes dos policiais. É claro que nem todos que foram mortos lá foi em razão dessa situação. Mas uma parte a gente sabe que tem esse lado. Né? A outra parte a gente sabe que tem aquela questão do bico, né? Porque lá no bico eles não têm aquela proteção em que existe, né, no dia a dia das suas atividades operacionais. Porque uma atividade operacional da Polícia Civil, da Polícia Militar, eles fazem desenvolvido um planejamento, desenvolvido a questão da organização, a questão da análise do ambiente, né, e a questão do elemento surpresa. Então tem todo esse trabalho, e que com isso, inclusive essas grandes operações desenvolvidas aqui no Rio Grande do Sul pela Polícia Civil, dificilmente ocorre um policial ferido. Policial morto, então, ocorreu durante esses anos todos aí, o policial morto aqui, não sei, parece que foi em Alvorada, que ele foi entrar na residência e os bandidos estavam lá armados e tal, e acabaram atirando no policial e mataram. Então, o policial, quando ele planeja a ação, ele dificilmente vai ocorrer um evento morte. Poderá acontecer. Agora, naquelas vilas no Rio de Janeiro, né, quando faz aquelas operações de entrada, de intervenção naquelas vilas lá, né, naquelas comunidades, né, por ser um local
extremamente difícil de entrar, de acesso, aqueles que estão lá têm uma facilidade, né, de acabar tirando o policial e matando. Então, esses policiais, eu não digo que tem esse envolvimento de corrupção, mas tem alguns policiais que estão sendo mortos lá por esse fato. E eu acredito que essa corregedoria, esses órgãos de inteligência vão fazer esse trabalho, e como estão fazendo um trabalho a nível internacional. Inclusive lá aquele armamento que entrou lá no Rio de Janeiro, São Paulo, que foi apreendido lá, 70 e poucas submetralhadoras, fuzis e tal, uma grande operação, uma das maiores operações, até foi da Polícia Civil, já conseguiram chegar, os órgãos de inteligência chegaram na pessoa que estava mandando, que era os senhores da arma, o senhor das armas estava mandando as armas para o Brasil. Então isso está acontecendo também com os outros países, está sendo desenvolvido esse trabalho de inteligência. E esses órgãos de inteligência que são estruturados, que agora estão a serviço junto com o pessoal do comando do Exército, isso vai trazer um resultado extremamente positivo. Mas por que não está funcionando ainda? Porque não houve o planejamento anterior, o planejamento estratégico. Mas agora vai haver esse planejamento, e com certeza vai haver diminuição a curto prazo, com certeza. Agora, a médio e longo prazo tem que ser trabalhado outras esferas. Muito bem. Nós vamos chamar o nosso segundo bloco, e nós já retornamos no nosso terceiro bloco. Nós vamos falar sobre a polêmica dessa semana, sobre o indulto de Natal alterado pelo próprio ministro Barroso. Nós já retomamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910. Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94. Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos de volta no nosso terceiro bloco da programação Comunicando Direito da GESUL TV. A nossa programação será reprisada agora na quinta-feira, às 13 horas, no canal 6, na NET. Também essa programação poderá ser assistida através do Facebook e através da nossa página Comunicando Direito, gesultv.com. Também nós recebemos as perguntas de você, telespectador, que poderá ser assistido ou respondido na próxima programação através do e-mail comunicandodireito@gmail.com. Nós, no bloco de agora, esse terceiro bloco, nós vamos falar sobre a polêmica discussão do decreto presidencial do indulto de Natal feito em dezembro. Indulto este suspenso através de liminar do ministro Barroso. E essa semana o ministro Barroso nos colocou para todo o Brasil que ele alterou o decreto presidencial. O que dizia originalmente esse decreto presidencial de dezembro? O indulto de Natal é um instrumento jurídico trazido praticamente para todos os apenados, e as características ou as finalidades dela é estudado através da presidência e é um ato discricionário do presidente. O Instituto do Indulto de Natal é uma atitude pessoal do presidente da República. E todos os presidentes até então têm feito esse indulto de Natal. O polêmico indulto de Natal é aqueles temeroso pela sociedade, do qual diversos apenados são postos à rua e muitos deles delinquem e voltam. Só que agora a polêmica não é sobre soltar os presos. A polêmica é sobre a alteração que foi feita pelo ministro Barroso. Entende o governo de que houve uma intervenção na presidência da República, no poder executivo, e também sobre o legislativo, porque essa alteração praticamente, segundo o governo, houve a intervenção no legislativo. Originalmente o presidente da República fez um decreto
aonde os requisitos seria o apenado com menos 7 anos, e que cumprisse 1/5 da pena, poderiam ser solto ou indultado. E não colocou nenhum empecilho para que tipo de pena, com exceção, claro, dos hediondos, que está excluído de praticamente todos os decretos. O ministro Barroso, essa semana agora, ele, ao invés de persistir no 1/5, ele alterou e colocou 1/3. Ao decidir colocar 1/3, o governo entende que houve uma intervenção nas atribuições do presidente da República. Também, no mesmo decisão do ministro Barroso, essa semana, ele também excluiu aqueles que eram praticamente apenado em crime de administração pública, improbidade administrativa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro. Então, essa semana, provavelmente terça-feira, houve uma reunião então do ministro Torquato, juntamente com o ministro secretário Marum, aonde ele colocou fortes decisões, forte polêmica contra o ministro Barroso, no sentido de que, inclusive, poderá ou está estudando sobre o impeachment do Barroso em virtude dessa decisão que, segundo o governo, ou até mesmo ele de forma pessoal, houve intervenção nos 3 poderes. Primeira intervenção sobre as atribuições do presidente da República, e segundo ele, legislou quando ele alterou o decreto, e também, segundo ele, o ministro Barroso não deveria ter, de forma monocrática, ou seja, individual, de dar essa decisão que foi, então, suprimir e alterar o decreto presidencial, que é a atribuição discricional do presidente da República. Essa é a discussão de hoje, dessa semana, no qual nós vamos, então, debater. Demerval, de uma forma não pessoal, mas jurídica, está certo ou não está certo essa alteração no decreto? Doutor Cláudio, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal está se partidarizando. Então nós temos assim, ó, o Gilmar Mendes, ele próprio MDB, e o Barroso, com essas atitudes dele, se vê que ele é diretamente próprio PT. Ele foi há pouco tempo, ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores. Foi feito esse decreto, esse luto de Natal, no governo Dilma, Lula, e ele concordou com o gênero integral, ele não interferiu. Agora ele está tentando legislar, sabe, ele está afrontando a independência e a harmonia dos poderes, entendeu? Os poderes são harmônicos, mas eles são independentes. E ele está legislando, ele está tomando uma atitude, ele está interferindo o que o nosso telespectador, o luto de Natal, um decreto do presidente, é discricionário dele, ele não precisa de ninguém para decidir. Pessoal dele, personalíssimo dele. Então, o que acontece? Quando ele intuito persona. Intuito persona, exatamente. Quando ele interfere, doutor Cláudio, ele está o quê? Legislando. Ele está interferindo num outro poder, numa decisão que é personalista do presidente da República. Então, realmente, o Marum, ele disse, eu vou levar ao Senado? Ao Senado, para quê? Que cada partido, uma vez há um tempo atrás, eu ouvi dizer que assim, ó, é verdade, o Senado, o Congresso estava falhando, estava deixando de fazer a função dele, e o Senado estava legislando. Entendeu? Só que agora não, então ele está indo longe demais. Eu entendo assim que ele está jogando para a plateia e para a mídia, entende? Porque o que é isso? Ele está tentando mostrar o poder dele, mas ele está extrapolando o poder. Foi advogado italiano? Exato. Do Cesare Battisti, né? Lembra? Quer dizer, tudo força do PT. Depois extraditado, o Lula na última hora, lembra? Sim. Então ele está com 2 pesos, 2 medidas. Eu entendo que ele é um bom ministro, um ministro bastante competente, mas está partidarizando o Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom para a nossa sociedade como um todo. Delegado Diogo, chegou a assistir essa reportagem essa semana? Sim, na realidade eu não estou bem inteirado a respeito dessa situação. Estava viajando? Mas pelo conhecimento que eu tenho e as informações que chegaram,
A Advocacia Geral da União já foi acionada, né, pelo presidente da República, pelo ministro Marum, né, no sentido de recorrer dessa decisão monocrática, né, do ministro Luiz Roberto Barroso. Né. Eu vejo, eu como técnico, né, entendo que esse indulto aí no momento que é dado esse indulto, é liberado vários delinquentes. Né, e esses delinquentes, né, como eles não têm uma atividade, né, para realizar, que tem um retorno financeiro, com certeza eles vão reinserir na atividade criminosa. Então é muito preocupante esses indultos de Natal. E eu vejo que tem que ter regras mais rígidas, tem que ser mais criterioso. Só que no que tange essa decisão do ministro, né, eu vejo que os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. Né, e cada um tem as suas competências, e dentro dessas competências eles têm que desenvolver as suas atividades sem ferir a competência de outro poder. No momento que ele interfere numa competência que é do Poder Executivo, do presidente da República, ele está interferindo na decisão, né, na independência deste poder, que é o Poder Executivo. E também no momento que ele legisla, né, ele diminui de 1/5 para 1/3, ele está interferindo no Poder Legislativo. Eu sei que o ministro Barroso ele tem desenvolvido um trabalho até bastante técnico, né? É um ministro que tem desenvolvido um trabalho bastante interessante, né? Tem trazido resultados bastante positivos para a sociedade, mas no que se refere a essa situação técnica, nessa situação de independência, de autonomia, de poderes, eu acho que ele extrapolou um pouco, né? Não sei se tem alguma conotação ideológica, se tem alguma outra conotação política, né, mas eu vejo que ele não poderia ter interferido, mesmo porque ele tem esse conhecimento técnico, ele tem esse conhecimento jurídico, e no momento que ele fez isso, ele está interferindo nas atribuições do Poder Executivo, em que a autoridade máxima é o presidente da República. Muito bem. Essa polêmica, a meu sentir, eu vou dar apenas um parecer também técnico. Eu, enquanto cidadão, eu gostaria que não tivesse um indulto. Eu, enquanto cidadão, eu gostaria que não tivesse esse pessoal na rua, como o delegado colocou. Mas nem sempre todo aquele pessoal vai retornar. Uma das medidas do indulto de Natal é a ressocialização, é tentar dar uma segunda chance para o cidadão que não retorna. Essa é a finalidade pedagógica do indulto de Natal. Como ele é discricionária do presidente da República, claro que o presidente não envolve diretamente, sim, seus assessores, ele assina. Mas segundo a legislação e a lei, é uma atitude pessoal dele, presidente. Claro que seus técnicos, então, vão elaborar esse projeto em favor, claro, do governo, daqueles políticos envolvidos do governo. Outrora, a ministra Dilma Rousseff, também através dos seus técnicos, fez um indulto de Natal, e aonde foi indultado José Dirceu, Vacari Neto, Dalube Soares, e o próprio ministro Barroso determinou, através de um habeas corpus, a liberação do José Dirceu. Crime esse de lavagem, crime esse que todo mundo sabe, que é notório, e todo mundo sabe, todo mundo viu na mídia, que o ministro Barroso soltou o Dirceu pelo indulto de Natal de quem? Da Dilma Rousseff. Porém, agora, nesse momento, enquanto ministro, ele trocou a posição. Para o PT, era constitucional. Agora, para o PMDB, ele é inconstitucional. Está havendo um problema ideológico. A meu sentir, ele se esqueceu que ele foi advogado do PT, se esqueceu que foi advogado do Italiano, não é? Se sabe que o Italiano era um guerrilheiro esquerdista
e terrorista lá no seu país, e o país então, na época, dominado pelo esquerdista, ou seja, pelo partido de esquerda, que seria o próprio PT, era contrário a essa extradição, até pelas ideologias políticas, contratou o ministro Barroso, na época advogado, para que não houvesse a extradição. Então há sim uma ligação ideológica do ministro para com a esquerda. Também há uma ligação do ministro no momento que aceitou o indulto natal da ministra Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, inclusive através de um habeas soltou o José Dirceu. Então vejam, são dois pesos e duas medidas. A justiça ela é cega e o símbolo é mesmo peso, mesma medida. É a balança da justiça. Então, no momento que ela é cega para dizer que ela é impessoal, eu não posso enxergar quem está lá, se é um partido político, se é o presidente da República, se é Michel Temer. Um decreto presidencial não se vê do presidente Temer, se vê da instituição. Um delegado de polícia, quando ele está na chefia de polícia, não se vê o delegado chefe de polícia, se vê uma instituição. Um comandante-geral da brigada, quando se vê uma farda, se vê a instituição. E o presidente da República, a instituição presidente da República não está sendo respeitado, a meu sentido. O Temer é corrupto, mas ele vai responder depois quando sair da instituição presidente da República. A instituição presidente da República é tão importante que quando ele sai, ele tem direito de segurança, ele tem direito de 3 funcionários, motorista, carro, para o resto da vida enquanto viver. E aposentadoria também, né? Por quê? Porque ele serviu à instituição presidente da República. Enquanto ele for ex-presidente, ele está representando ainda o Brasil. Eu vejo que não está havendo esta consideração, como o próprio delegado Diogo colocou, a harmonia entre os poderes. Não estão vendo a presidência da República, a instituição Brasil, estão vendo Michel Temer lá. Estão desconsiderando a personalidade enquanto presidente da República. Então, a meu sentir, esta posição está equivocada. A Procuradoria-Geral da União já ingressou com recurso esta semana, provavelmente nós vamos ter algum resultado e alguma modificação será feita. Concordo com o indulto de Natal? Não concordo. Mas também não concordo com o estado de exceção, geralmente praticado pelo Poder Executivo, hoje praticado pelo Judiciário, o estado de exceção. Não podemos ter estado de exceção. Democracia não existe estado de exceção. Essa é a minha opinião. Delegado Diogo, nós temos agora mais 3 minutos aí, só tem um minuto para as alegações finais. Se quiser fazer alguns comentários com referência ao que foi dito, fique à vontade. Fiquei muito agradecido e lisonjeado pelo convite realizado pelo amigo Dr. Dávila, né? E na presença aqui do nosso amigo Dr. Demerval. Me senti assim bastante à vontade, né, de estar aqui participando desse relevante debate em que são colocadas as questões assim que eu vejo extremamente cruciais no momento atual. Que é a questão da segurança pública e a questão da política. A política que a gente vê que a coisa está indo muito mal. E nós temos aí uma eleição pela frente, né? E a população, ela está vendo quem são os nossos políticos, quem estão no poder, né? E lá no dia da eleição eles vão poder votar, escolher aquelas pessoas, né, que têm a capacidade de fazer com que os nossos municípios, o nosso estado, essa eleição é estadual e para a União, né, para presidente da República. Então, os nossos eleitores vão ter a possibilidade de escolher, né, os seus representantes, né, junto à Assembleia Legislativa e junto à Câmara, o Senado e também a Presidência da República.
né, e eu desejo que, né, os nossos cidadãos escolham bem, né, essas pessoas. Obrigado. Demerval, as considerações finais. Eu gostaria de... Achei bastante interessante o nosso assunto discutido aqui hoje, né, tal. Uma referência à intervenção, tomara que não seja assim, ó, desfocado o sentido, porque é um ano eleitoral, né? Sim. E não seja também para abafar a Lava Jato, que muitos comentou isso aí. E agradecer a presença de todos aqui na bancada, né? E aos nossos telespectadores, que sempre muito nos lisonjeiam com a sua participação e audiência. Muito obrigado, nossa programação está encerrando. Não esqueçamos que terça-feira nós teremos algumas novas discussões e será reprisado nossa programação na quinta-feira. Muito obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre.